Milionário surpreso ao ouvir mendiga negra falar sobre porta secreta oculta. Era um dia comum em São Paulo, mas Eduardo, um dos homens mais ricos da cidade, sentia que havia algo diferente no ar. A fumaça dos carros, os gritos dos vendedores ambulantes e o burburinho incessante da multidão pareciam formar um som apenas, o caos urbano. Ele caminhava apressado, pensando em negócios, quando uma voz suave e quase etérea cortou a maré de sons. Você sabe que existe uma porta secreta? Uma porta que leva a lugares que você nunca sonhou. Eduardo parou. A mendiga, com seus cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, olhava para ele com um brilho nos olhos. Sua pele era escura e seu rosto, marcado pela vida difícil, exalava uma sabedoria que contradizia sua aparência. A porta está próxima, mas poucos conseguem vê-la, continuou ela, gesticulando como se falasse de um tesouro escondido. O homem de negócios, intrigado e um pouco cético, decidiu ouvir mais. Lá dentro, a verdade dizia: "O que você procura pode estar mais perto do que pensa", disse ela, com um leve sorriso. Eduardo sentiu um calafrio. O que ele realmente estava procurando, afinal? O vazio que sentia em sua vida parecia maior do que suas conquistas no mundo dos negócios. E naquele momento, a atmosfera tensa da cidade tornou-se um pano de fundo para uma epifania. Ele olhou para o lado e notou uma garotinha, desmaiada, ao lado da mendiga. Os olhos dela estavam fechados e seu rosto era um quadro de fragilidade. "O que aconteceu com ela?" Eduardo perguntou, sua voz um pouco mais aguda. "Ela precisa de ajuda", respondeu a mendiga, sem tirar os olhos da garotinha. O instinto de proteção do milionário despertou. Sem pensar, ele se ajoelhou e tocou a mão da menina. Ao fazer isso, um nó se formou em sua garganta. Era como se algo dentro dele estivesse sendo despertado. Enquanto tentava reanimar a pequena Lívia, sua mente vagava para casa. Helena, sua esposa, sempre tão perfeita, tornou-se uma sombra perturbadora. Recentemente, ele encontrou um diário dela, escondido em um canto há muito esquecido. As páginas estavam cheias de segredos obscuros sobre seus filhos, Rafael e Isabela. O que mais ele não sabia? Uma onda de confusão e dor o atingiu. Era como se a vida que construiu estivesse desmoronando. Ele olhou para Lívia novamente. Seus olhos se abriram e Eduardo sentiu uma conexão intensa, como se ela tivesse algo a revelar. O que era aquela ligação? Qual era o segredo que a mendiga tentava fazer emergir? A cidade continuava sua dança frenética ao redor deles, mas dentro de Eduardo, uma tempestade emocional se formava. Enquanto esperava a ambulância e olhava para aquela criança, um pensamento afirmava-se em sua mente. Que tal abrir um abrigo para crianças carentes? Se pudesse fazer algo por elas, talvez pudesse de alguma forma redimir-se. Mas a revelação sobre seu filho Rafael poderia mudar tudo. Este encontro com Lívia poderia ser o marco de uma nova vida ou o início de uma batalha interna sem fim. Eduardo estava perdido entre a dúvida e o desejo de descobrir a verdade. O que realmente significava sua relação com aqueles filhos que poderiam não ser seus? E qual era a verdadeira identidade de Lívia? A porta secreta mencionada pela mendiga poderia ser a chave para o seu destino. As perguntas ecoavam em sua mente enquanto a multidão pulsava ao seu redor, e ele percebeu que uma nova etapa estava apenas começando. Ei, antes! Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Eduardo aguardava a ambulância, a tensão no ar parecia sufocante. Ele ainda olhava para Lívia,
tentando entender aquela conexão inexplicável, quando a mendiga interrompeu seus pensamentos. A verdade não é sempre o que parece, não é? Disse ela, com um olhar intenso, quase como se soubesse mais do que deveria. Nesse instante, um grito cortou o barulho da cidade. Ele se virou e viu um homem correndo desesperado, com um olhar aterrorizado. O homem parou em frente a eles, ofegante. — É ela! É você! Ele apontou para a mendiga, as mãos trêmulas. Vocês não têm ideia do que ela fez. A mendiga parecia calma, mas seus olhos traíram uma fração de medo. — Eu não fiz nada! Respondeu ela, a voz firme, mas com um tremor. O tumulto se formou à volta deles. Pessoas que passavam começaram a parar, a murmurar, a olhar com curiosidade. — Você tá fugindo! Gritou o homem, com lágrimas nos olhos. — Foi você quem sequestrou minha filha! Eu vim aqui para te encontrar. O coração de Eduardo disparou. Aquela revolta começou a tomar forma na sua mente. Os rostos ao redor dele se voltaram, uma mistura de choque e condenação. Sequestrou? Isso não faz sentido. Eduardo interveio, ainda tentando processar a situação. Ela é uma mendiga. Não, você não entende. Ela não é o que parece. Ninguém é. O homem se virou direto para Eduardo, desesperado. Ela é a responsável pelo desaparecimento de várias crianças na cidade. Eu nunca parei de procurá-la. Eduardo olhou para a mendiga, seu coração batendo mais forte. O que ele pensaria se ela tivesse mesmo algo a ver com aquilo? Mas a conexão que sentira antes ainda pulsava. Ele lembrou da fragilidade de Lívia, toda a dor que estava ali, e se perguntava como tudo isso poderia se encaixar. Escutem, a mendiga falou, como uma força inesperada. A vida não é simples como vocês pensam. Às vezes fazemos coisas pelas quais não temos controle. Eu não sou a vilã. A multidão estava dividida. Uns a apoiavam, outros se inclinavam para a condenação. Eduardo sentia que uma tempestade se formava ao seu redor, criando incerteza e tensão. Ele lutava contra sua própria confusão. Aquela mulher que parecia ter respostas, uma sabedoria antiga, agora estava sob ataque. — Pare! Isso não é um julgamento! Eduardo berrou, tentando ganhar tempo. — Precisamos entender. Se você sabe de algo, se participou, temos que resolver isso da forma certa. A mendiga o olhou, e nesse olhar uma nova camada de dor surgiu. Às vezes a porta secreta, Zia, é na mente. E o que está escondido pode ser devastador. A cidade, antes agitada, agora parecia ter entrado em silêncio, esperando o próximo movimento. No fundo, Eduardo se questionava. E se a verdade sobre Lívia fosse ainda mais complexa? E se aquelas revelações não fossem meras coincidências, mas fossem a chave que abriria a porta secreta para sua própria vida? Qual era a verdadeira conexão que ele compartilhava com aquela criança? E então, a sirene da ambulância soou, cortando a tensão. Mas antes que a situação pudesse ser resolvida, um grito ecoou. — Cuidado! É uma armadilha! O pânico se instalou. Eduardo olhou ao redor. A multidão agora em frenesi. Um novo mistério se desenhava. Um labirinto que ele parecia estar prestes a entrar, sem saber o que realmente estava por trás da porta secreta. O pânico se espalhou pela multidão como fogo em palha seca. O grito do homem ecoou e todo mundo olhou. Eduardo sentiu seu coração acelerar. O que ele deveria fazer? Ele queria proteger a mendiga, mas a acusação era grave. A pressão em seu peito aumentava. — Calma, calma! Eduardo gritou, tentando manter a situação sob controle. Precisamos entender o que está acontecendo. A mendiga, que até então se mostrara forte, agora parecia vulnerável. Seus olhos refletiam medo e dor. — Eu não sou a vilã. Vocês não sabem a história por trás de cada pessoa na rua, ela disse, sua voz trêmula, mas ainda firme. Mas o homem, exausto e em lágrimas, não se deixou levar. — Ela sequestrou minha filha! Ela é uma monstra!
A multidão começou a murmurar, alguns lançando olhares acusadores. Eduardo sentiu um nó na garganta apertar. O que ele realmente sabia sobre aquela mulher? O que significava a conexão que sentira com Lívia? Justo quando a ambulância se aproximava, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era um som estrondoso, como de algo caindo. O chão tremeu e as pessoas gritaram. Olhando para cima, Eduardo viu que um pedaço do prédio ao lado havia desmoronado. A poeira subiu, cobrindo tudo. O caos reinou novamente. Todo mundo para longe, Eduardo gritou, tentando empurrar as pessoas para a segurança. Mas no meio da confusão, ele viu algo. A mendiga parecia ter ficado paralisada, seus olhos fixos em um pedaço de entulho que caíra perto dela. De repente, ela tossiu e algo brilhou em sua mão. Com as pessoas em volta gritando, ela abriu a palma e revelou um pingente. Era um colar com um símbolo esquisito quase familiar. Não, Eduardo sussurrou, a mente fogosa com possibilidade. O símbolo era idêntico ao que ele tinha visto no diário de Helena. Era o mesmo que ele vira em uma das ilustrações perturbadoras sobre seitas e rituais sombrios. A associação instantaneamente o fez tremer. O que você tem aí? A mendiga olhou para ele com uma mistura de temor e resignação. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ela hesitou, mas continuou. Não sou quem vocês pensam. Essa cidade, essa vida, é mais sombria do que parece. O homem que a havia acusado se aproximou, a raiva ainda queimando. Mas Eduardo sentiu que era preciso ouvir. Você não pode acreditar nela. Olhe o que ela fez. Mas Eduardo estava em outro lugar, sua mente sussurrando verdades que ele ainda não queria encarar. O que você sabe sobre minha família? Perguntou ele, a voz trêmula. Eu sei que eles estão em perigo. A mendiga não tinha tempo para mais. O caos continuava a se desenrolar ao redor deles. Mas apenas um aceno de cabeça à mulher o fez perceber que algo ainda mais profundo estava se formando. Ele sentia como se peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. Cada revelação máscula, cada conexão na dor e no medo e na dúvida que o envolviam. O que você sabe sobre a minha esposa? O que Helena está escondendo? A mendiga respirou fundo, seus olhos se encheram de lágrimas. O que está escondido na porta secreta é a verdade sobre sua vida. Sobre sua família. Vocês não são apenas vítimas. A ambulância finalmente chegou, trazendo um pouco de segurança, mas Eduardo se sentiu mais perdido do que nunca. Ele olhou para Lívia, que começava a despertar, e mais uma conexão surgiu. E se a garotinha fosse mais do que apenas uma criança perdida? Poderia ela ser a chave, a ligação entre ele e sua esposa? Ele sentiu que sua vida estava prestes a ser desvendada. Como se as cortinas estivessem prestes a se abrir para revelar a verdade horrenda. Eduardo, a mendiga sussurrou. A porta secreta não é apenas a que existe fisicamente. Às vezes o verdadeiro segredo está escondido dentro de nós. E com isso ele soube que a história estava longe de acabar, que a verdade ainda estava muito mais próxima do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto Eduardo observava a mendiga segurando o pingente, o tempo parecia parar. O brilho do colar refletia a luz do sol de uma maneira que o deixava inquieto. Ele se sentia preso em um dilema, entre a confusão e a clareza que aquele momento trazia. Ele necessitava de respostas, e aquelas palavras da mendiga ressoavam em sua mente. A verdade está dentro de nós. A frase dela reverberava, enquanto ele tentava conectar os pontos. Então, sem aviso, o homem que a acusara deu um passo à frente, agora mais agitado. Você não entende. A criança que eu procurei, as coisas que ela faz. Eduardo queria algo mais, uma explicação. Mas antes que pudesse perguntar, um movimento brusco fez a multidão recuar. Um carro preto, parado a alguns metros deles, dispara repentinamente, as rodas cantando ao se arrastarem no asfalto, e corre em direção ao grupo. Cuidado! Alguém gritou.
O coração de Eduardo disparou. Ele puxou a mendiga e Lívia para o lado. Suas mãos tremiam enquanto o carro passou, quase atropelando uma pessoa. O veículo não parou. Ele parecia fora de controle. Com o pânico, gritos e pessoas correndo, Eduardo conseguiu ouvir um som familiar. Uma risada. Associando essa risada a um rosto. Helena, a sua esposa. Mas como? O que ela estava fazendo ali? A imagem dela, envolta em uma névoa de lágrimas e segredos, fixou-se em sua mente. Aquele carro parecia conhecer seu destino. Eduardo virou-se, mas a mendiga tinha o olhar dele fixo, quase como se desejasse que ele visse algo além do caos. Se você apenas soubesse sobre o que realmente está acontecendo. As palavras dela o atingiram. De repente, o carro parou bruscamente e as portas do lado do motorista se abriram. Duas figuras saíram correndo. Quando Eduardo viu os rostos, sentiu o chão desabar sob seus pés. Rafael e Isabela, seus filhos. Eles estavam lá, com expressão de desespero, e ainda mais perturbante, com marcas de lágrimas em seus rostos. Mãe! Mãe! Rafael gritou enquanto eles corriam para o grupo. A multidão, que antes estava voltada para o drama da mendiga, agora observava a cena, como se um novo espetáculo se desenrolasse diante de seus olhos. Eduardo tomava consciência de tudo. Ele olhou de um filho para o outro, a confusão em sua mente tornando-se um turbilhão insuportável. O que estava acontecendo? Por que estavam ali? Ele nunca pôde imaginar a seriedade da situação. É um plano! Eles estavam com ela! O homem gritou, apontando para a mendiga. A multidão começou a murmurar de novo, dividida entre apoiar Eduardo e condenar a mendiga. O nervosismo ambientava o ar. A verdade sobre você e sua família está escondida sob camadas de mentiras. As palavras da mendiga agora eram meras sombras de uma revelação. Eduardo olhou para ela e, ao invés de ver uma vilã, começou a perceber que as ligações estavam se entrelaçando de maneira obscura e inesperada. Um olhar profundo transparecia da mendiga, e por um segundo Eduardo sentiu que compreendia. Mas, com o estrondo, um objeto pesado caiu de um prédio próximo, ao lado da mendiga. A cidade havia se transformado em um palco de desastres. Eduardo desesperou-se. O som do impacto reverberou pela rua. Ele se virou rapidamente, buscando os filhos, a mendiga, a verdade. Mas a conexão que sentira, ela transmitiu uma nova seriedade. As direções de suas vidas estavam se cruzando de formas que ele não conseguia entender. Um grito cortou sua mente, quase como uma advertência. Eduardo, não olhe. Mas já era tarde. Ele se voltou para a mendiga e, naquele instante, ao olhar em seus olhos, compreendeu algo terrível. O que ele descobriria a seguir poderia mudar tudo o que sabia. A porta secreta se abria e Eduardo estava prestes a entrar em um mundo de revelações que desafiariam sua própria essência. A porta secreta se abria e a tensão no ar era palpável. Eduardo olhava para a mendiga, seu coração disparado. O que aquelas palavras significavam? Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o caos ao redor deles se intensificou. Um grande estrondo ecoou e todos se viraram. Um carro preto de janelas escuras avançava desgovernado. A multidão gritou e correu, mas Eduardo permaneceu paralisado, ainda focado nos rostos conhecidos que corriam em sua direção. Seus filhos. Rafael e Isabela pareciam aterrorizados. Pai! Pai! A voz de Rafael cortou o barulho do pânico. Eduardo sentiu um impulso profundo para protegê-los, mas o carro acelerava, perigosamente perto. Ele gritou, chamando os meninos de volta, mas foi como se o tempo estivesse se arrastando. O carro passou por perto, quase levando alguém. Eduardo gritou novamente, mas tudo se tornou um borrão. Então,
Do nada, um objeto pesado caiu do carro, um embrulho com algo brilhante. Quando o impacto ocorreu, Eduardo franziu a testa. A mendiga olhou para o objeto com olhos arregalados. O quê? Ela sussurrou, enquanto o carro desaparecia na velocidade da luz. Eduardo se virou para onde o embrulho aterrissou. O que ele via o fez tremer. Era uma fotografia. Ao se aproximar, Eduardo sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. Ele pegou a imagem e seu coração parou. Era uma foto de Helena, mas não era uma foto qualquer. Era uma imagem dela, entrelaçada com uma mulher estranha. A mesma mulher que ele tinha certeza ser a culpada do desaparecimento das crianças. E ali, ao lado delas, estava a Lívia e uma quarta criança que Eduardo não reconhecia. Não! Ele gritou, a voz saindo em um eco desesperado. A mendiga avançou, seus olhos fixos na fotografia. Ela estava com você a todo momento? Eduardo mal podia respirar. O que você está dizendo? Eduardo, você precisa entender. Eu não sou a vilã. Ela parecia realmente perturbada. O que eu sei sobre ela pode te ajudar a entender a verdade. Ele olhou para a mendiga, seu mundo desmoronando. A multidão agora murmura, o escândalo se espalhando como um vírus. Ela sequestrou crianças. Alguém gritou. Eduardo olhou para a mendiga, a confusão tomando seu corpo. Então ele se lembrou do diário, das gravações de Helena que não se encaixavam. Tudo isso estava se amontoando em sua mente, um labirinto de segredos. O carrinho da ambulância parou finalmente, mas ninguém se movia. Eduardo segurou a foto com tanta força que seus dedos doíam. Olhando de novo para a mendiga, ele percebeu. Quem é você? O que tem a ver com minha família? Seu olhar se tornou intenso, como se algo dentro dela estivesse prestes a se quebrar. Eu sou sua irmã, Eduardo. As palavras dela caíram como uma bomba. O choque reverberou, e por um instante tudo ao redor pareceu parar. Todos estavam olhando. A incredulidade evidente. Eduardo sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Isso não é possível! Gritou. O que ela estava dizendo? Um turbilhão de emoções cheias de raiva, tristeza e confusão o envolveu. Ele não sabia como reagir. A multidão começou a murmurar novamente, a incerteza pairando. As reviravoltas não pareciam ter fim. Escutem! A mendiga falou de novo. Sua voz estava carregada de dor. Eu fui forçada a assumir. Havia uma organização. Eles estão atrás de vocês. E Helena, ela é parte disso. O retorno à realidade foi brutal. A verdade que ele sempre buscou parecia se desvanecer na escuridão. Ele olhou para ela, seu coração acelerado, incapaz de separar as emoções contraditórias que explodiam dentro dele. O que mais estava escondido? O que mais ele iria encontrar quando finalmente abrisse a porta secreta de sua própria vida? Reúne seus filhos, ela ordenou, a urgência evidente. Nós não temos tempo. Eles não vão parar até que vocês estejam. O som de sirenes cortando o ar trouxe um novo horror. Um novo e aterrorizante capítulo estava prestes a começar. Eduardo estava prestes a descobrir que a verdade é um peso devastador. E enquanto a realidade girava ao seu redor, ele se perguntava se conseguiria lidar com tudo isso. As arestas do destino estavam afiadas e não havia como recuar. O tempo parecia ter parado enquanto as palavras da mendiga ecoavam na mente de Eduardo. Ele queria acreditar, mas tudo parecia tão confuso. A multidão ao redor, com rostos indignados e sussurros apressados, se tornava um borrão. A sirene dos veículos de emergência cortava o ar, mas ele estava concentrado nas revelações. Eu sou sua irmã. Aquela frase pulsava como um trovão em sua cabeça. Você não pode estar falando sério! Gritou Eduardo, a incredulidade tomando conta dele. O homem que antes acusara a mendiga
agora estava tão surpreso quanto ele, e o murmúrio da multidão se intensificava, ecoando a confusão. Ela não parecia se importar com o que os outros pensavam, fixando seu olhar em Eduardo. A verdade escondida em sua vida é mais assustadora. Você precisa saber, Eduardo. A Helena não é quem você pensa. Ela está envolvida em algo enorme. Chega! O homem exclamou, levantando os braços, incapaz de segurar a raiva. Ela sequestrou crianças e agora quer confundir vocês com mentiras. A tensão no ar se intensificou e Eduardo deu um passo em direção a ele. Eu não tô dizendo que ela é inocente, mas a Helena, a história dela, tem algo muito mais sombrio. Eduardo balançava a cabeça, tentando juntar os pedaços dessa narrativa. O coração batia acelerado. Por que a mentirosa tinha que se revelar agora? Foi quando um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher da multidão gritou. Eduardo, confuso, virou-se quando algo pesado e rápido desceu do céu. Um pedaço de concreto despencou de um prédio. Ele pulou para o lado, puxando a mendiga e Lívia com ele. O impacto foi ensurdecedor, a poeira subiu e todos gritaram em pânico. Mas quando o caos se dissipou, Eduardo conseguiu ver. No meio dos destroços, havia algo que brilhava, chamando sua atenção. Ele se aproximou e, ao tocar o objeto, um calafrio percorreu sua espinha. Era uma caixa pequena, coberta de poeira. Ele retirou com cuidado, seus dedos trêmulos. Quando abriu, uma onda de choque o atingiu. Dentro da caixa havia fotografias, muitas delas. Imagens de crianças e uma delas era Lívia. Mas havia mais. Fotografias de Helena ligada a pessoas estranhas, com símbolos que Eduardo reconhecia do diário. A cada foto que passava, sua mente girava. O que isso significa? Ele sussurrou, olhando para a mendiga. Ela tinha o olhar apreensivo. Você não entendeu. A Helena, ela foi uma das líderes disso. Ela e eu éramos próximas. Mas depois os caminhos se dividiram. Ela ficou e eu fugi. Agora eles estão atrás de você e de suas crianças. Os olhos de Eduardo se arregalaram e ele ficou branco. A ideia de que a mulher que amava estava envolvida em algo tão sombrio era avassaladora. Seria verdade? Ou seria mais uma mentira para o confundir? Nesse instante, os fios dele chegaram até ele, ofegantes. Pai, o que está acontecendo? Rafael perguntou, a preocupação estampada no rosto. Eduardo sentiu a pressão no peito aumentar. Ele queria proteger os filhos, mas o peso da verdade começava a se agigantar. Eles estão atrás de nós! O homem gritou novamente, agora descontrolado. A multidão estava em frenesi e os murmúrios aumentavam. Ela, a mendiga, ela sabe de tudo. Desesperado, Eduardo percebeu que novos perigos estavam à espreita. E enquanto o caos tornava tudo mais confuso, um grito partiu do fundo da multidão. Ela não pode escapar. Não podemos deixar que ela fuja. A tensão aumentava, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Nesse momento, uma figura notável apareceu, também com um olhar fixo na mendiga. Era um homem alto, com um ar autoritário. Acabou, você não irá mais escapar daquela forma. Eduardo e a mendiga se entreolharam, reconhecendo a ameaça. Quem era aquele homem? E qual era realmente a conexão entre todos eles? A porta secreta estava se abrindo mais uma vez, mas agora era um abismo de segredos e mentiras que ele não estava preparado para enfrentar. Com a chegada do homem e a tensão crescente, Eduardo percebeu que a verdade que ele buscava poderia ser sua condenação. E enquanto o caos se intensificava, ele entendeu que a única saída poderia ser a mais arriscada de todas. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto o homem alto se aproximava com uma determinação ameaçadora. A multidão se dispersava em sussurros, dividida entre a curiosidade e o medo. O coração de Eduardo batia forte.
Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer. A mendiga, que tinha revelado ser sua irmã, olhou para ele com uma súplica nos olhos, como se as palavras que iam sair de sua boca fossem uma última chance de salvação. Você precisa ouvir, não é o que parece. Eles estão aqui! Ela mal teve tempo de terminar, pois o homem se lançou para frente, interrompendo-a. Você vai se calar! Não podemos deixar que ela continue nos enganando! Foi então que uma explosão repentina irrompeu ao longe, e todos se viraram para o estrondo. Um prédio próximo, já instável, estava desabando, e pedaços de concreto caíam em direção à rua como chuva de aço. O pânico se instalou. As pessoas gritaram e correram para longe, mas Eduardo ficou paralisado, seu olhar fixo na mendiga. O que era aquela conexão que os unia? Eduardo, fuja! Gritou Helena, sua esposa, que havia surgido entre o caos. O rosto dela estava pálido e ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Eduardo sentiu um frio na barriga. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, confuso. Precisamos sair. Eles sabem onde você está. A urgência na voz dela era palpável. Mas antes que pudesse se mover, uma nova explosão fez o chão tremer novamente. O desespero era visível. Enquanto isso, os filhos, Rafael e Isabela, olhavam aterrorizados. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Mas a verdadeira reviravolta chegou quando a mendiga levantou as mãos, segurando o pingente que havia encontrado. Você não entende. Esse colar é a chave. Ele pertence à sua mãe. Suas palavras cortaram o ar como um golpe. Um silêncio tenso se instalou, enquanto todos pararam e olharam para ela. Ela está viva, e ela é a razão de tudo isso. Eduardo sentiu sua realidade se despedaçar. O que você está dizendo? Ele mal conseguia falar. Helena já estava em uma linha tênue entre o pânico e o controle. Ela nunca morreu. Ela foi levada. Levou você e eu. Separou nossa família por causa de um culto. Uma seita que faz experimentos com crianças. A mendiga estava em lágrimas, o peso de suas palavras pairando no ar. A multidão agora murmurava. Seus olhares passavam entre a mendiga e Helena, uma dúvida crescente preenchendo o espaço. Isso é loucura! Gritou o homem, mas até ele pareceu hesitar. Se minha mãe está viva, isso muda tudo. Eduardo teve um relampejo de esperança misturado à confusão. O que mais estava oculto? O que mais ele não sabia? A possibilidade de uma verdade tão perturbadora fez seu estômago se revirar. Foi quando um grito ecoou novamente, cortando a tensão do momento. Cuidado! Uma figura emergiu das sombras. Um homem alto e sinistro, com olhos frios, que parecia estar em busca de algo. O plano não pode falhar. Estão todos aqui. Ele olhou diretamente para a mendiga, que estava tremendo. A situação estava complicada, e Eduardo sentiu o corpo arrepiar. A sirene da ambulância ainda uivava ao fundo, mas agora era uma música estranha e uma cena de horror. O homem avançou, e seu olhar soava como um aviso. Vocês não devem interferir. É hora de pagar pelos erros do passado. Com isso, o mundo de Eduardo virou de cabeça para baixo. A mendiga era mesmo sua irmã. Sua mãe estava viva. E quem era aquele homem que agora se aproximava? Enquanto tudo ao seu redor se tornava um turbilhão, ele percebeu que a porta secreta não era apenas uma metáfora. Era uma armadilha mortal. E ele estava prestes a ser puxado para dentro dela. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto o homem alto se aproximava com uma determinação ameaçadora. O coração batia forte, o pânico borbulhando em seu peito. Ele olhou para a mendiga, sua irmã, com a esperança de respostas. Mas a urgência no ar aumentava a cada segundo. Ela estava prestes a revelar tudo, mas o caos pairava como uma sombra. Você não pode ter certeza disso. O homem resmungou, os olhos letais fixos na mendiga. A multidão o cercava. Murmúrios de dúvida e especulação se espalhavam.
As sirenes uivavam ao fundo, quase ensurdecedoras, enquanto a tensão aumentava. Eduardo queria gritar, mas a voz parecia ter fugido. "Escute!" gritou Helena, sua esposa, com uma determinação desesperada. "Não podemos fazer isso aqui!" Assim que ela falou, algo no olhar da mendiga mudou. Era como se ela tivesse percebido algo que nenhum dos outros notava. "Você não entende, eles estão vindo", a mendiga disse, a voz trêmula, enquanto um olhar de lágrimas se formava em seus olhos. Eduardo queria entender, mas o ambiente estava tão tenso que qualquer movimento pioraria as coisas. Então, como num filme de horror, um estalar intenso cortou o ar. Um prédio em ruínas começou a dar sinais de colapso. Antes que Eduardo pudesse processar, pedaços de concreto despencaram do céu. O grupo gritou e correu, mas a cena se desdobrou como em câmera lenta. Ele puxou Rafael e Isabela, tentando protegê-los, mas a poeira e o caos faziam difícil enxergar. "Pai, o que está acontecendo?" Rafael gritou, o rosto pálido, olhos arregalados. O tempo estava se acelerando, mas Eduardo não tinha respostas. Ele voltava o olhar para a mendiga, que agora estava pálida como um fantasma. "Eu não posso deixar que ele pegue você", o homem exclamou, apontando para a mendiga, como se ela fosse a fonte de tudo. O desespero poderia ter tomado conta, mas Eduardo percebeu que, apesar da comoção, havia algo se formando. A mendiga então gritou: "Não é o que vocês pensam." O movimento no ar parecia evocar uma explicação, mas antes que pudesse continuar, um clarão atravessou seus pensamentos. Uma rajada gelada cortou a multidão. O homem alto avançou, sua expressão mudando de raiva para terror, e os outros olharam em direção a ele. "Não! Não pode ser!" Ele caiu de joelhos enquanto a poeira começava a se assentar. Eduardo olhou para frente, e o que viu fez seu coração parar. Uma figura emergia do meio do fumo. Era um menino pequeno, com os cabelos desgrenhados e aqueles olhos que pareciam tocar sua alma. Ele sussurrou, e foi como uma lâmina afiada atravessando o coração de Eduardo. "Victor!" A mendiga se desesperou, avançando na direção do garoto. Mas a cena estava tão repleta de horror que Eduardo quase não conseguiu seguir. O menino olhou para a frente e então, com um gesto simples, começou a falar. "Eu sei tudo. Eu ouvi. Eles estão vindo para cá." O murmúrio crescente da multidão se transformou em gritos de terror. "Quem é ele? O que ele sabe?" alguém perguntou. Helena enfrentou Eduardo, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e reconhecimento. "Eduardo, ele é o nosso filho." Esse era o momento. As palavras dela rasgaram a realidade, quebrando qualquer noção de normalidade que restava. O mundo parecia ter explodido em cores sombrias, e Eduardo se perguntou como tudo isso poderia estar acontecendo. "Nosso filho?" Ele mal podia falar. As peças começaram a girar rapidamente, e a verdade estava se desenrolando como um novelo complicado. Mas antes que pudesse reagir, o homem gritou: "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele não pode saber. Se ele descobrir, tudo estará perdido." A urgência nos olhos dele crescia, e Eduardo percebeu que já não estava só lutando contra uma seita, mas contra segredos que mudavam a definição de família e amor. Ele sentia um nó na garganta. "O que mais você está escondendo, Helena?" As palavras pairaram no ar, e enquanto a multidão vibrava em agitação, Eduardo percebeu que tudo o que ele acreditava sobre seu passado estava em ruínas. O que mais poderia ser revelado na batalha entre a luz e as trevas? O menino, agora no centro de tudo, tinha a verdade nas mãos. Mas o que ela realmente significava? A conexão entre eles poderia ser o que finalmente abriria a porta secreta, ou estaria destinada a fechar de vez. Eduardo estava paralisado, sem saber onde focar.
Olhos arregalados, ele olhou para o menino, Victor, que agora estava no centro da tempestade. Nosso filho? A realidade era como vidro quebrado, espatifando-se lentamente em sua mente. Helena estava pálida, quase como se não conseguisse respirar. O que isso significava? Que tipo de vida tinham construído? A mendiga, sua irmã, estava diante dele. E agora tudo em que ele acreditava estava em jogo. Eduardo, precisamos sair daqui! Ela gritava, mas a urgência estava misturada à confusão. Enquanto isso, Eduardo escutava os murmúrios da multidão. Pessoas apontavam e o pânico crescia como fumaça de um fogo descontrolado. O homem que antes os havia ameaçado agora parecia hesitante, sua raiva se transformando em dúvida. Essa reviravolta desafiava a lógica. Mas quem era ele para contestar? O que mais estava por vir? As sirenes da ambulância ecoavam, mas por dentro tudo parecia um turbilhão. Eduardo queria proteger os filhos, mas a confusão sobre o que era real e o que não era só aumentava. A mendiga tocou seu braço. Eduardo, promova sua família. Mas o que isso significava? O som de um novo estrondo cortou a cidade. Cuidado! Alguém gritou, apontando para o céu. Eduardo olhou para cima. Um helicóptero estava descendo, rasgando os céus com sua hélice. O que estava acontecendo? Ele percebeu então a silhueta de um grupo de pessoas com uniformes, descendo rapidamente. Eram agentes. A organização. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de maneira temerosa. O homem que parecia ser o líder dos agentes desceu com uma expressão de autoridade. O plano está em curso. Queremos o menino. Ele fixou os olhos em Victor, o que fez o coração de Eduardo gelar. Vocês não têm ideia do que está em jogo. A situação havia atingido um ponto crítico e a tensão era quase insuportável. Eduardo sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se esfarelando. O quê? O que vocês querem dele? A voz saiu mais alta do que ele esperava. O medo convivia com uma necessidade incontrolável de proteger seus filhos. Antes que alguém pudesse responder, o agente continuou. Ele é a chave. Sabemos que você não acredita, mas o futuro deles depende de nós. A confusão se intensificou. Eduardo olhou para Helena e seus olhares se cruzaram. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo sobre eles. Mas de repente o céu se iluminou com um estrondo ensurdecedor. Um enorme portal de luz surgiu, como se o próprio espaço estivesse se rasgando. Dentro, figuras escuras se revelaram. Silhuetas que pareciam humanas, mas não eram. A multidão gritou em pânico. Eduardo percebeu que não era apenas uma briga de família. Era algo muito maior, algo que desafiava a própria realidade. A mendiga Úrsula caiu de joelhos. E o olhar de horror que adorava estava em seu rosto. Eles estão vindo. Eles nunca deveriam ter sido despertados. O desespero tomava conta dela. A tensão estava no ar, um clima de apocalipse. Eduardo não sabia o que pensar. Seus filhos, sua esposa, sua irmã, todos estavam em risco. Ele gritava no meio do caos: "O que você quer de nós?" As criaturas das sombras começaram a se aproximar, e Eduardo teve um impulso. Ele pegou Victor em seus braços, abraçando-o contra si, como se fosse tudo o que importasse. Os olhos das criaturas brilhavam com uma luz fria e calculadora. Ele sentiu um nó na garganta. O que a verdade significava agora? A porta secreta que se abrir se tornava uma armadilha mortal. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? E então, no meio da confusão, a voz de Helena cortou o ar, diferente de qualquer coisa que Eduardo já havia ouvido. Você precisa entender, Eduardo. Não é apenas sobre nós. Ele é o que ele é. As palavras dela pairaram, e Eduardo ficou completamente paralisado, preparando-se para o que poderia ser a revelação final, que invariavelmente mudaria tudo. Uma onda de choque atravessou seu corpo.
E no fundo, ele percebeu que a verdade sobre a sua história e o que Walsh os tinha cercado era apenas o começo. A porta secreta estava se abrindo, e ele estava prestes a descobrir que ele poderia ser a conexão para um universo que nunca imaginou existir. Algo muito maior estava em jogo, algo que desafiava todo o seu senso de realidade, e Eduardo não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Eduardo olhou para Victor, seu coração batendo descontroladamente. A verdade havia se revelado de uma maneira que jamais poderia imaginar. Enquanto a figura do homem alto e os seres das sombras se aproximavam, um nó em sua garganta se formou. Ele não podia deixar que nada acontecesse a Victor. O caos ao redor parecia esfumaçar o que realmente importava. "Victor, fique perto de mim!" Eduardo gritou, sentindo a adrenalina correr por suas veias. E olhou para Helena, que estava paralisada de medo. Mas no fundo de seus olhos havia uma chama de determinação. "Temos que agir rápido!" A voz da mendiga soou firme, trazendo Eduardo de volta à realidade. "O colar", disse, "ele é a chave. Você precisa usá-lo, Eduardo." A multidão agora murmurava em pânico, os rostos se contorcendo em medo. Exames furtivos se passavam entre eles, e Eduardo percebeu que a única saída era enfrentar a verdade que tanto temia. Ele levantou o colar contra a luz do portal, e a corrente começou a pulsar como se estivesse viva. Um holofote iluminou o pedaço do chão ao lado, revelando o caminho. "O que está acontecendo?" Helena perguntou, o desespero na voz. Mas Eduardo já tinha tomado sua decisão. Ele seguiu o brilho, determinado a proteger sua família, custe o que custar. Com cada passo que dava em direção ao portal, a atmosfera ao redor mudou. Era como se o tempo estivesse desacelerando e o mundo lá fora tivesse sumido. O homem alto começou a gritar, mas as palavras dele se tornaram um eco distante. "Não deixe que ele entre! Não pode!" Eduardo olhou para seus filhos. Rafael e Isabela estavam apavorados, mas algo em seus olhares o fez perceber que eles eram juntos. "Estamos juntos nessa", disse ele, sua voz firme. "Nós não vamos nos separar." "Vamos, Eduardo! Rápido!" a mendiga gritou, puxando-o para mais perto do portal. Quando ele finalmente alcançou, o espaço pareceu vibrar, e Eduardo teve a sensação de estar prestes a cruzar não apenas uma fronteira física, mas emocional e existencial. No instante em que atravessou, uma onda de luz os engolfou. Ele sentiu uma força puxá-lo para dentro. Tudo escureceu por um segundo, e então veio a visão. Eles estavam em um lugar que parecia uma interseção entre mundos, um espaço repleto de possibilidades. "É aqui que tudo começa e termina", a mendiga disse, sua voz ecoando. Eduardo olhou ao seu redor. O caminho diante deles era longo, repleto de portas, cada uma com sua própria luz. Quem somos nós nesta história? O que isso tudo significa? Eduardo perguntou, sentindo que as respostas estavam mais perto do que nunca. Só você pode decidir isso, Eduardo. O futuro é um reflexo de suas escolhas. Respondeu a mendiga, o olhar intenso e cheio de dor. Você precisa decidir, e isso vai impactar não só você, mas todos à sua volta. Sobretudo, ele percebeu que o amor e a dor na sua vida nunca se quebrou. Esse momento fora apenas o começo de uma nova jornada. Ele se virou para Victor, que ainda estava ao seu lado. Eu sempre estarei aqui, garoto. Não importa o que aconteça. Mas enquanto ele falava, uma sombra pareceu passar, e o homem alto apareceu do outro lado, furioso. O que era real? Aonde foram? As respostas dançavam na ponta da língua, mas tudo o que Eduardo sabia era que a aventura estava apenas começando. E então, uma voz afetada pelo tempo e dor ecoou. O que você vai fazer agora, Eduardo?
Enquanto o mundo ao redor parecia girar, ele percebeu: tudo estava entrelaçado. As escolhas que tomaria moldariam não apenas seu destino, mas de muitos outros. E com isso, se perguntava: será que a verdade, por mais dolorosa que fosse, ainda era a única saída? Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a conhecerem essa narrativa eletrizante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é parte dessa comunidade incrível.